Seja bem-vindo aos 54 anos de Tramandaí, a capital das praias. Muito bem, estamos de volta para mais um Tendência Prosa e Verso. Hoje, o Tendência Prosa e Verso é especialíssimo, porque eu tenho a felicidade de, mais uma vez, conversar com a professora, escritora, historiadora Leda Saraiva Soares. Professora Leda, que é a minha ídolo, e eu vou dizer a vocês que estou até nervoso. Já entrevistamos tantas pessoas aqui no Prosa e Verso, e eu sempre fui deixando a professora Leda para depois, porque, assim, entrevistar o nosso ídolo é algo muito importante. E eu preferi guardar este momento, não só para não estar mais preparado aqui na frente da câmera e do manuseio do microfone, mas também para presentear a cidade em alusão ao aniversário de 54 anos de Tramandaí, que serão completos agora no dia 54, aliás, no dia 24 de setembro deste ano. 54 são os anos da cidade, 24 é o dia da emancipação. Isso é nervosismo de entrevistar a ídolo, viram só? Professora Leda, como é que vai? À vontade, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é uma alegria poder ser entrevistada por ti, Gabriel, uma pessoa que eu admiro muito, quero muito bem, e também é meu colega na Academia de Escritores do Litoral Norte. É verdade. Para quem não sabe, a professora Leda é membro fundador da Academia de Escritores do Litoral Norte Gaúcho e é a pioneira na pesquisa histórica aqui do Litoral Norte, que conta a história de Tramandaí e dos outros municípios aqui do redor. São 8 livros, né, professora Leda, já sobre isso. O primeiro livro foi sobre o município de Tramandaí, e acredito que tenha sido o primeiro município a ter a sua história registrada em livro, a história mesmo do município, porque havia muitos registros sobre os municípios, mas não a história do município propriamente dita. E esse livro, o primeiro livro, eu fiz em coautoria com a Sônia, porque eu detinha muito material de pesquisa e fui convidada para ser diretora da Biblioteca Pública Municipal de Tramandaí, Manuelito de Ornelas, e não havia material nenhum, além daquela frase que tem na bandeira. Não sei quem é que me perguntou assim, o que quer dizer aquela data? 1725 e 1965, que é a data da emancipação. Ali
foi assim quando a frota João de Magalhães passou por aqui rumo a Rio Grande em 1725, quando estava naqueles litígios de fronteira, os espanhóis não querendo entregar a parte que eles já haviam conquistado, e os portugueses assumindo, porque houve aquela revisão do Tratado de Tordesilhas e avançou. E o nosso Rio Grande do Sul inicialmente pertenceu aos espanhóis. Então, foi uma luta de muitos anos. E isso eu fui achando quando eu fui procurar assim, documentação sobre as praias. Que eu quando fiz o livro Tramandaí, com a Sônia, em primeiro lugar, a Sônia veio depois, né? Mas esse material eu já havia... Ele já estava comigo gravado, porque eu fazia entrevistas com os pescadores antigos, com as famílias, com os comerciantes, com os proprietários de hotéis. Então, eu tinha muita riqueza de material, mas tudo oral. E eu precisava documentação, né? Comprovação, porque a história é em cima de... Porque quem conta um conto aumenta muitos pontos e cria muita coisa em cima. E eu comecei a encontrar riquezas. E na biblioteca o pessoal procurava, eu queria pesquisar sobre a história de Tramandaí, não havia nada, além daquela data, né? E ninguém sabia o que era aquilo ali. Então, aí eu pensei assim, Sônia, que a Sônia, ela veio de Porto Alegre, ela trabalhava na biblioteca da URGS, e ela fazia catalogação. E ela tinha uma máquina elétrica, não havia computador ainda, uma máquina elétrica, e ela fazia também, lá na faculdade, aqueles trabalhos de conclusão de curso, ela que datilografava. Sim. Então, ela tinha uma experiência muito boa de editoração. E eu tinha todo o material. Eu disse, Sônia, vamos fazer um polígrafo. Aí fomos na Secretaria de Educação, na época era o prefeito Wender e o Moacir era secretário de Educação, Moacir Amaral. Aí levamos lá e dissemos assim, é possível a gente fazer um polígrafo? Aí eles teriam que imprimir aquela coisa. Aí ele respondeu assim, com essas palavras, e por que não um livro? Aí o livro já era mais... A gente queria dar mais informações. Era um passo mais ousado, né? Aí a Sônia e eu disse assim, vamos entrevistar. Aí fizemos um material para distribuir, para eles responderem para nós, e também entrevistamos. Aquelas famílias pioneiras estão todas no livro. Tem a árvore, tem a genealogia delas. Aí a Sônia tinha prática de fazer a genealogia, fazia aquela árvore, os troncos, os avós, os pais. Então tem uma árvore assim no meu livro, no nosso livro, que é a maior, que é da família Rodrigues. Então, esse pessoal, quando se viu dentro do livro, eles ficaram assim encantados e muito felizes. Professora Leda, a gente fala de Tramandaí Terra e Gente porque realmente ele é um marco. E eu digo isso, a professora Leda, minha ídolo, porque eu, criança, adentro a biblioteca da minha escola e encontro um livro chamado Tramandaí Terra e Gente. E naquela minha ingenuidade de criança, eu pensei logo, nossa, um livro sobre a minha cidade. Existe, alguém escreveu. Porque no meu imaginário, até então, escritores e histórias muito longe. Eram coisas distantes, não era sobre a cidade. E quando eu vi aquilo, aquela realidade, eu pensei, nossa, existem escritores perto de mim. E ali, naquele momento, eu pensei que também poderia ser escritor. Vem daí esta minha referência da professora Boa, Leda. Gabriel. E aí, quando a gente vê, como a senhora falaste, tu bem disseste que as pessoas se viram dentro dos livros. Sim, porque Tramandaí Terra e Gente é um encontro da identidade das pessoas com a identidade da cidade, né? E professora Leda, a senhora, quando chegou à direção da Biblioteca Pública em Tramandaí, a senhora sucedeu
Celso Corrêa d'Ávila, que era até então funcionário da cidade, tinha sido prefeito eleito e estava, por ordem do general Luiz Dentze, na função de bibliotecário, né? Como é que foi isso? Isso foi muito triste. O Celso d'Ávila, ele foi eleito pela população de Tramandaí e até certa vez ele ficou muito triste, porque te imagina assim, tu faz toda aquela campanha, tu te elege, o povo te elegeu, e aí Tramandaí passa a ser área de segurança nacional. E aí é nomeado um interventor, né? Veio o general Luiz Dentze. Foi maravilhoso também, mas para quem foi eleito, isso aí foi muito triste. E assim, uma coisa, não que ele tenha sido deposto ou impedido, mas foi por uma circunstância, né, da própria situação, porque nós tínhamos também a Petrobras aqui. Não? Claro. A gente fala isso porque Mas eu acredito que ele sofreu muito e a gente acompanhou, porque ele era rotariano e nós também pertencíamos ao Rotary. E ele não parava só de falar aquilo, ele se imaginava prefeito. Eu acho que foi um trauma muito grande para ele. A gente fala isso porque recentemente... Mas ele conseguiu superar, graças a Deus. Recentemente também preparando material... Recentemente, preparando material sobre a história da cidade, nós já o entrevistamos. E ele conversando... Tem muita coisa para contar. Com certeza, história viva também. Ele disse que já é um trauma superado, né? Mas que aquela vontade... Ele também editou um livro na época, né? E depois passou isso aí, que a população esquece logo, depois tornou a se candidatar, mas aí não conseguiu mais. Mas, professora Leda, nesses reflexos, nesses vultos da história, dos fatos que marcaram a consolidação de Tramandaí como cidade, a gente vê neste marco, falando do Celso, a emancipação. O primeiro prefeito eleito, aí teve decretação de área de segurança nacional, o Celso foi impedido de exercer o mandato, mas nisso nós já falamos de Tramandaí como cidade. E antes, para quem nos assiste, rememorando essa história, como é que se dá a origem de Tramandaí? A origem de Tramandaí, inicialmente foram os pescadores que... Aí é muito complicado, mas eu vou tentar sintetizar. Tudo está ligado com o povoamento do Rio Grande do Sul. Aqui havia uma guarda de registros, por onde passavam todos, e havia um controle de impostos, que tinha que mandar tudo para Portugal. 1/5 do que fosse produzido aqui iria para Portugal. E nesse trajeto aqui dos tropeiros que tropeavam gado, muar e cavalar para o centro do país, tinham que atravessar o rio Tramandaí, o rio Araranguá e o rio Mampituba. E era muito complicado, porque o nosso rio até que dava val, como se diz, assim, pelo pescoço, quando... Aí as carretas, esvaziava as carretas, os bois passavam atrelados, o nadador ia do lado, era muito complicado. E Araranguá já era mais forte, às vezes gado era levado pela correnteza. E Torres também. Primeiro Torres, depois Araranguá. Aí desviaram esse caminho que ia pelo litoral e ia até Laguna também. Laguna ficava na rota. Aí desviaram por Santo Antônio da Patrulha, que aí vem Santo Antônio da Guarda Velha, né? Lá tinha uma guarda, e depois que esta terminou aqui, foi para Torres, e depois resolveram abrir um caminho por Santo Antônio, Rolante, São Francisco de Paula. Tudo isso virou caminho de tropeiro até atingir São Paulo. Antes de São Paulo, o registro ali onde esse gado, que era chucro, era domado, e ali os compradores faziam o verdadeiro rodeio ali, domavam o gado, e aí os fazendeiros precisavam de gado para suas fazendas.
E também muita mula para o ciclo lá de Minas Gerais, do ouro, né? Porque é o único animal que aguenta esses terrenos acidentados é a mula. E por isso, então, derivou isso aqui e Santa Catarina ficou fora da rota. E aí começa a vir os catarinenses começam a vir buscar, porque o nosso rio era de uma piscosidade incrível. E eles foram erguendo gente muito empobrecida, erguiam os ranchinhos nas duas margens do rio, né, do rio Tramandaí. E aí começa a moda da hidroterapia. E o mar, muitas estâncias hidrominerais, Minas Gerais, aqui também Iraí, aquilo, os médicos receitavam 15 dias de banhos nas estâncias minerais. E Tramandaí era o banho de mar que curava tudo. Curava estresse, reumatismo, doença de pele, tudo que tu pode imaginar, porque chegava aqui. A princípio, não havia casas, ranchos, nada. Era assim, ó, o Hotel da Saúde era um comerciante de Osório que construiu ali um hotel onde é a Câmara de Vereadores hoje. Este é o primeiro hotel da cidade. Hotel. A data é da abolição da escravatura, 1888. Até vamos aprender, né? Essa é a aula. Conversar com a professora Leda é sempre uma aula de história. Agora, bem, 1888 é a abolição da escravatura. E ali o que ele fazia? Porque isso aqui era... Aí os hoteleiros, né, os empresários de hotéis, eles construíam aquele estabelecimento, mas eles tinham visão. Eles faziam parceria com uma empresa de transporte de Porto Alegre, se o hotel fosse de Porto Alegre, procedente de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, que não era bem Novo Hamburgo ainda, da São Leopoldo, né? Não havia Taquara, desmembradas as cidades, né? De Taquara. Então, os alemães iam para os hotéis. O hotel Beira-Mar ali era de uma família alemã, Village, parece que era. E eles tinham o Hotel Fett também, de alemão. E como era muito... Eles levavam 7 dias para chegar à praia. Quem vinha por sua conta, de carreta, vinha posando pelo caminho. Nas fazendas que havia ao longo do caminho, já tinha lugares de pernoite. Mas esses hotéis, eles faziam assim, e o Correio do Povo já existia. Isso tudo eu encontrei no Correio do Povo, nas propagandas que os hotéis faziam. E os hotéis, então, com as empresas em Porto Alegre, faziam um cronograma. Isso tudo eu fotografei no Correio do Povo. Saídas de Tramandaí para Porto Alegre. Tramandaí com TH, Y. Aquela grafia bem antiga. E vice-versa, né? De Porto Alegre para Tramandaí, o mês e os dias. E aí observei que esse trânsito se fazia até início de abril. O pessoal ainda ficava na praia. Se tinha esse transporte, é porque o pessoal ainda ficava, né? E eles vinham para os hotéis, e os hotéis não eram como são hoje, que tem os quartos para os hóspedes, não. O hotel tinha o salão enorme, tinha a sua orquestra, que trazia já para o verão. E eu não acompanhei, não, eu sei disso porque eu pesquisei, não tem 150 anos. Não se preocupem, né? Mas parece que eu estou vendo. Sim, porque fala com tanta propriedade que parece que estava lá. Não, mesmo uma menina me disse, pequenininho, fui fazer uma palestra numa 3ª série. Ela, professora, que idade a senhora tem? Eu caí na bobagem de dizer assim, que idade tu acha que eu tenho? Uns 80, eu tinha uns 40. Ela dobrou a idade da senhora. Mas também ninguém tem noção. Bom, mas para encurtar a história, o Hotel Sperb, o Hotel da Saúde, na frente, onde hoje é o Banco do Brasil, havia vários chalés e cada família
tinha o seu, em vez de ter o seu quarto, era um chalé individual, com lavatório, com urinol, porque... Nada do luxo que estamos acostumados hoje. Não tinha esgoto, não tinha... E latrinas também, não tinha água encanada, nada. Seja bem-vindo aos 54 anos de Tramandaí, a capital das praias. Voltamos do nosso intervalo e a gente continua a nossa história sobre como se dá o início de Tramandaí, com os hotéis que eram principalmente, no seu início, para tratamento de saúde. E aí as pessoas vinham para o banho de mar, que era terapêutico, medicinal, professora Leda, mas depois disso começa a se dar o início do veraneio, né? Isso aí já era um veraneio. Eles vinham início de janeiro e ficavam uma temporada. O que é temporada? Um tempo muito grande. Então o estresse ia embora, as dores desapareciam e se divertiu muito. Os hotéis eram um verdadeiro grupo de amigos ali. E até era comum, assim, no final da temporada, ficavam todos na frente do hotel e se fotografavam. E aí começa, então, o veraneio. E Tramandaí tem uma particularidade que às vezes as pessoas não se dão conta. É uma das praias que nasceu às margens do rio, longe do mar. Sempre se precisou de condução, é mais ou menos 1 quilômetro de condução para se acessar a praia. Então, os hotéis tinham carretas, construíam biombos também lá, porque os banhos eram tomados de madrugada, às 6, isso eu encontrei nas propagandas do Correio, e às 6 da manhã a carreta levava, depois veio, quando vieram os bondes para Porto Alegre, pela empresa Carris, a Carris de Porto Alegre também botou um sistema de bonde aqui, mas uma adaptação, era a motor, com um caminhão daqueles primeiros, né, adaptado em cima de trilhos. Mas as areias avançavam, o pessoal ia brincando, ia tirando areia, tudo muito assim. Não havia estresse que não fosse embora, né? Então aí começa o veraneio e cada ano o Tramandaí vai se desenvolvendo mais. E nós tínhamos uma casa comercial muito forte e aquilo fervilhava, vendia de tudo, e eu também ajudava. De quem era essa casa? Desde criança. Quem era o proprietário? Meu avô, Fernando Silveira do Amaral, que tem nome numa rua aqui, né? E depois, agora eu não sentia tanta tristeza, eu sentia muita tristeza no inverno, mas ficava um pouco mais amena, porque o meu avô tinha 10 filhos
e a minha mãe, 6 filhos. Fora os empregados, naquele tempo morava tudo, os empregados às vezes vinham de fora, ficavam morando, como se fosse gente da família. Sim. No mínimo 20 pessoas na casa. Então era uma comunidade. Uma comunidade, imagina. E era no sobrado ali. Tudo era um acontecimento. Era ali onde hoje Fernando Amaral com a Fernandes Bastos, onde é a ferragem central. Ali que eu fui pequenininha para ali. A minha mãe só nasceu em Osório porque ela morou 1 ano lá em Osório. Mas na verdade Osório ainda era... Tramandaí pertencia a Osório, né? Osório, todas as praias aqui. E se erradicaram aqui em 1916. O meu avô veio já com 2 filhos ali na Estrada do Mar, tem Caconde, Porteira. Veio da Porteira, onde a gente ia para lá com o vovô. Era muito bom, andava a cavalo. Mas aí, quando ele era mocinho, já casado, com 2 filhos, a mãe dele disse assim, meu filho, vai para Tramandaí arriscar a vida, porque isso aqui não tem futuro. Não tinha, produzir não tinha para quem vender, né? Produtos coloniais. E aí veio para Tramandaí, começou bem pequenininho, depois aumentou, aí fez o primeiro sobrado de madeira, muito lindo, de Tramandaí. Depois, de frente, é onde hoje construí um sobrado muito grande também, onde hoje é a ferragem central ali. Quando demoliram aquilo lá, demoliram um pedaço de mim. Vai um pouquinho da gente. Patrimônio, né? Infelizmente a gente não tem ainda essa cultura de educação patrimonial. A professora Leda vai falando e a gente vai lembrando das situações e vai ligando as nossas vivências pessoais, porque a minha bisavó, Dona Maurília, também veio da Porteira, também tinha um tambo de leite nestes anos idos, logo do início da colonização, antes da emancipação da cidade, ela também chega aqui. Mas a gente já falou um pouquinho sobre a história da cidade, nós já tivemos uma verdadeira aula sobre como se dá o início de Tramandaí, seja a mudança de Sesmaria para a emancipação, para povoado, para como se dá o início do turismo aqui na cidade. A gente agora vem para o tempo atual, porque a professora Leda vem ao longo destes anos todos dedicando-se a contar essas nossas histórias. E recentemente, professora Leda, por tudo isso que a senhora nos conta com tanta propriedade e com tanta vontade e amor por esta terra, porque é um ato de amor à terra o que a senhora faz, a senhora recebe 2 homenagens. Primeiro, a Câmara de Vereadores de Tramandaí, em parceria com o Conselho Municipal da Cultura, cria o Dia Municipal do Escritor, ou o Dia do Escritor Tramandaiense. E a data escolhida é a data 5 de dezembro, data do seu aniversário, em referência à senhora como a nossa primeira e maior escritora aqui da região. Me senti muito honrada com isso aí. E recentemente a senhora recebe a Medalha do Mérito Farroupilha, a maior honraria que a Assembleia Legislativa do Estado concede às pessoas, tudo isso por conta desse seu trabalho e da sua história aqui na Terra. Como é que a senhora vê, como é que a senhora recebe essas homenagens todas? Eu fico muito... Além da emoção, eu fico muito tensa. Parece assim que eu irradio uma paz, mas por dentro eu fico tremendo. Isso aí eu nunca esperei na minha vida, jamais. Isso aqui me deixou até assim, muito apreensiva, porque vai além de... Eu acho que é uma honraria tão alta que nem cabe toda dentro de mim. Imagina. E eu preciso repartir com tantas pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu sozinha não faria nada. E aí foi assim, recebi por telefone do deputado Gabriel Souza, o proponente da medalha. Proponente. Eu levei um susto. E depois, aí as coisas foram se desenvolvendo, até chegar essa data, eu quase achei que não ia alcançar.
Imagina, professora Leda. É um merecimento. Sim, a coisa que mais me emocionou também foi, no momento em que eu recebo essa medalha, ver a comunidade representada lá. Isso aí foi o maior carinho e a demonstração assim de amor. E foi muito um momento assim muito especial. Até me emociona agora. Então, para tirar essa emoção... Não é só a senhora, nós estamos todos emocionados. Menina, é muita emoção. Porque realmente, para quem não pôde estar lá, foi um evento muito bacana, foi de fato muito emocionante. A professora está falando aqui, eu estou ouvindo ela, também já estou ficando com os olhos marejados de novo. A gente chorou, eu chorei. Porque a gente via, como a professora Leda bem disse, nós tínhamos lá a representação da Câmara Municipal, o prefeito, secretários, professores, Secretária de Educação, amigos. de Cultura de Osório também, professores. Toda a região, né? escritores Tramandaí, de Imbé, Osório, os Imbé. colegas da academia. Imbé, coisa mais querida, assim, foi uma banda, né? Aquelas crianças foram fazer uma homenagem, claro, liderados pela diretora de cultura, a Fátima Berro, que é uma pessoa assim maravilhosa. Quando ela trabalhava no 9 de Maio, ela fazia cada projeto lá que, olha, Realmente. Que o Brasil devia conhecer. A Escola de Música Municipal do Imbé fez uma homenagem à professora Leda, levou seus alunos e eles tocaram algumas músicas. E cantaram parabéns, e todo mundo cantou junto. Tudo muito bonito. Mas aqui está a medalha. A gente foca depois, a gente dá uma focada nela, mas realmente é um reconhecimento, e para quem não sabe, esta medalha, a medalha, em alusão à professora Leda, foi, pela primeira vez, concedida com o voto unânime da Assembleia dos Deputados, da Assembleia Legislativa do Estado. Os 55 deputados foram favoráveis, o que é um marco na história, porque esta medalha, infelizmente, é usada muitas vezes para promoção política partidária. E a gente vê um marco, a professora Leda a recebe de forma unânime e vê, porque de fato esta medalha é para quem faz por esta terra, por esta gente. A professora Leda merece por suas contribuições à identidade do litoral norte e do Rio Grande do Sul. Porque o litoral é do Rio Grande do Sul, ficou 200 anos abandonado. Depois, no início do século para cá, quando terminava o veraneio, os veranistas, quando já tinham os seus chalés construídos, eles colocavam tábuas, aquelas tábuas de pinho, né? E pregavam. Os hotéis também, eles só voltavam no ano seguinte. E eu era criança e adolescente, era tão triste ver aquela gente toda assim, ó. Era um carro, já vi o automóvel, era um carro atrás do outro, assim, com aqueles bagageiros lotados, tudo embora, só a gente ficando. Ai, eu chorava muito. Até que depois começava a escola, né? Que era um fervilhar, a gente ia em cinema, era quarta, sábado, domingo, acho que eu vi todos os filmes possíveis da época. E no inverno era só quarta, só sábado e domingo, só filme de mocinho. Aí era muito triste. Mas no verão a gente via aqueles filmes maravilhosos, passava na capital, que passava no Rio de Janeiro. Então, e vê, né, como a gente perde isso. Uma cultura pelo cinema, assim, até de canto, porque aqueles artistas, aqueles cantores e sopranos cantavam, e a gente em casa imitava. Então, me dizia, a senhora fez aula de canto? Eu não tive, assim, especialização em música, mas eu gosto muito de cantar, e a gente cantava aquelas músicas, traduziam as músicas e a gente cantava. Então, a senhora, não, eu digo, não, me formei em Hollywood, que é a quantidade de filme que eu vi de Hollywood, menina. E professora... É verdade. Porque tu aprende imitando. E quem vai negar que isso não foi escola, né? Claro. Mas que foi. E engraçado, né? A gente vê, tempos atrás a cidade teve 2 cinemas.
E hoje a gente não tem nenhum cinema mais na cidade. Mas também existe assim, ó, tu pode sentar. Claro que é muito interessante ver um filme naquele telão. E agora tu senta na tua poltrona e tu vê os filmes que tu quiseres, tu só põe o nome ali e vem. O Noel e eu temos viajado por esse mundo inteiro. Já viajamos muito, mas agora é só sentar na poltrona. É uma maravilha. Até meia-noite nós estamos viajando ali. Professora Leda, sempre com descontração total. Eu acho que a vida vem essa história toda, sempre dedicada a contar a história das cidades. A senhora tem o seu mais recente trabalho, o Imaginário Popular Litorâneo, Contos, Lendas e Mitos. E vamos falar especialmente deste, porque, como disse, é o mais recente. Não é o último. Não é o último. Eu nunca digo o último. Sempre o mais recente. É o mais recente. O que é que as pessoas encontram aqui no Imaginário Popular Litorâneo? Olha, este meu livro, como eu não disponho de um número, eu fiz uma edição pequena. Então, só no meu filho ali que eu deixei para as pessoas que queiram adquirir. Tá ali. O filho dela é ali na Paragem Estúdio. Estúdio Paragem, de frente à Igreja Matriz, na rua Sai de Abraão, que também foi um morador, um comerciante, fez muito para Tramandaí também. E foi vereador também. Professora Leda, quais as cidades que estão abraçadas, digamos assim, aí no Imaginário Popular Litorâneo? Eu, dentro dessas minhas pesquisas, tinha muitas histórias que os pescadores e as esposas de pescadores e pessoas daqui contavam. E eu ia recolhendo. E aí, desta vez, eu disse, eu vou fazer um livro que abranja, porque eu ia contar as lendas e os contos, né? Não só de Tramandaí, eu queria fazer com uma abrangência maior. Então, peguei inclui Santo Antônio da Patrulha, com todas aquelas lendas ali da Lagoa dos Barros, tem muita coisa. Recolhi assim, de escritores também, porque às vezes tu tem uma lenda num escritor, outra no outro, e para trabalhar numa escola não consegue todos. Assim, compilado fica mais fácil, né? Aí eu reuni de Santo Antônio da Patrulha, de Cidreira, tem 3 contos muito bons, de Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa e Torres. Então abrange 7 municípios. Professora Leda, eu estou lembrando de um fato. Quando eu estava lecionando, eu fui um dos alunos contemplados pelas bolsas do CAPES, as bolsas de pesquisa, e eu era um dos alunos inseridos no PIBID, que era o Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. E por 3 anos eu me dediquei às oficinas de literatura na Escola Irineu Rapac, aqui em Tramandaí. Eu tinha uma turma maravilhosa, alunos queridíssimos, até hoje me encontram na rua e vêm abraçar com muito carinho, e eu me sinto muito feliz com isso. E num dos trabalhos eu fiz um projeto contando a identidade da cidade de Tramandaí. Então nós trabalhamos muitas coisas sobre os aspectos políticos, naturais, culturais da cidade, e o meu baluarte do projeto era uma combinância. Depois eu boto uma foto no programa, a professora Leda fazendo uma palestra para os meus alunos. E uma das lendas que ela foi contar, ela contou. Tem aqui essa lenda. Contou sobre a lenda. E quem quiser ler, eu vou deixar... Conta a lenda, professora. A lenda é... A do osso, da canela. A procissão das almas. Essa procissão das almas já saiu em vários desfiles do aniversário da cidade, que os alunos fazem, tudo em cima desses textos de lendas e coisas. Então, vou contar bem rapidinho. Era finados. E os antigos diziam que em finados sempre havia uma procissão das almas, que saiu lá do cemitério, que ficava lá na curva, e vinham com uma vela, assim, como se fosse patinando, assim, porque nem caminha mais, era o espírito, né? Eram as almas. E a capelinha era aqui na Avenida da Igreja, por isso que tem esse nome,
com a emancipação. Onde hoje é aquele marco, o monumento, né? O monumento centenário da capela. ali. Quando fez 100 anos, erguemos aquele monumento ali para comemorar. Mas era uma capela grande, como qualquer igreja do interior. A gente diz capela, pensa que é muito pequenininho. E as almas vinham até a capela ali. E a dona Filuta, que era uma pessoa muito querida, a dona Filuta ela gostava de contar essas coisas de assombração e de crimes e de coisas, né? Ela era a poesia, dona Filuta, gostava da parte literária, oral, pena que ela não era escritora. Mas ela me contava tudo e eu gravei. E aí uma senhora, ali na Fernanda Amaral, na Fernandes Bastos, uma senhora disse, eu quero ver essa procissão das almas. Eu disse, não vai, eu vou. E tinha que ser meia-noite. E ela foi, do lado era um terreno grande, eles faziam valos para drenar, porque os terrenos eram muito encharcados, cheios de copo de leite, aquela flor. Era um banhado, né? Era um banhado. E gravatar também, uma vez, tipo abacaxi. Sim, muito espinhenta. E ela foi para ali, estava um minuano, era inverno, e ela ficou escondida ali atrás daquela vegetação. De repente, ela vê aquelas velhinhas que vêm tudo assim. E ela chegou a se arrepiar toda. E quando ela estava olhando assim, passar por ela, uma alma se desloca, uma vela, e entrega para ela a vela. E ela, com os cabelos em pé, né? Pega aquela vela, vai sair, e a saia gruda no espinho do gravatar, ela pensa que é alguém puxando, e ela sai correndo, vai para casa, fecha a porta, tomava água com açúcar para se acalmar naquela época. Eu não sou daquela época. Sou a dona Filuta que me contou no início do século. No outro dia ela foi ver a vela, era uma canela de defunto, assim, ó, desse tamanho de uma canela, né, de defunto. E aí, menino, o que faz, o que não faz, saía, até os vizinhos davam opinião. Então, eu acho melhor levar no cemitério e enterrar. E assim foi feito. Mas aí conta agora da aluna, era finados, quando eu fui lá, véspera de finados. Alguém sem perna. O que? Alguém estava sem perna. Então. Estava lá, mas a alma saiu e pegou a própria perna. O que aconteceu? A professora Leda foi visitar a minha turma lá na escola Irineu Rapac. Eu não vou falar o nome da aluna para não... Não, nem tu vai dizer isso. E tudo aquilo que acontecia. Eu conto a escola porque até hoje foi a única escola onde eu lecionei de fato, verdade. Né? E foi muito bonito, né? Exatamente. Não, só imagina, para os nossos alunos foi um presente ter a professora Leda lá contando essas histórias. E o que acontece? O projeto tinha iniciado em setembro e a gente trabalhou setembro, outubro, novembro. A professora Leda foi antes. Quase véspera era de finados. quase véspera de finados. Final de outubro, a professora Leda vai à escola, faz esta palestra. Conta essa história. Conta esta história. Vou contar. E o que acontece? Uma aluna cisma em ir acompanhar a procissão das almas. Ela disse assim, terminou, né? Ela disse, professora, eu vou no cemitério. Eu digo, não vai, menino, porque os defuntos perigoso. lá, eles não fazem, os mortos não fazem maldade para ninguém. Quem faz são os vivos. E ali ficar perto de uma vila perigosa, né? E ela disse assim, mas eu vou. Eu digo, tu não vai. E ela foi. A aluna foi. E aí quem sobrou para o garoto? Sobra para o professor se entender depois com a mãe da aluna. Mas imagina, isso é um marco. Eu estou iniciando a minha vida de professor, levo a professora Leda, isso acontece. Tá aí. A mãe lá para reclamar que a filha foi. Veio uma professora aqui contar uma história, minha filha foi. Pensa.
Mas não fui eu que mandei. Não, claro que eu também não. Mas é aquela idade do adolescente que a gente gosta. Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha aqueles fantasmas, aquelas revistas em quadrinho, o Homem Borracha, o Homem Fantasma, sei lá o quê. E a gente gostava de ver. Hoje em dia, eu acho que é da idade, né? Professora Leda, infelizmente nós não temos tanto tempo para conversar. Mas, como este programa vai ao ar no mês de setembro, em alusão também aos 54 anos do aniversário de Tramandaí, eu gostaria que a senhora desse o seu recado a Tramandaí, a sua mensagem à nossa cidade que está completando mais um ano de vida. O meu recado, o meu sonho é que a história, não só de Tramandaí, de Imbé, de Torres, de todas as cidades, fossem para as escolas. Porque no momento que tu conhece a tua história, e a história é feita por gerações que vieram. A gente vê esse trabalho que essas gerações passadas tiveram, a gente nem imagina. E eu conhecendo, eu valorizo aquelas pessoas que me antecederam e começo a me orgulhar do presente, das minhas raízes, das raízes e do presente, e eu vou procurar cuidar, porque quem ama, se eu começo a gostar da minha cidade, eu respeito. E eu não vou fazer vandalismo, como a gente viu hoje no jornal, o que fizeram em Porto Alegre, recém tudo arrumadinho, e destruíram tudo que tinha sido feito lá. Então, isso aí não haveria se houvesse amor, e é claro que a droga ajuda, nem vou entrar nesse mérito, mas não são todos que são drogados. E se a maioria gostar da sua cidade, vai ser um fiscal também, não vai deixar que outros estraguem. E a leitura. O meu pai dizia assim, o tesouro maior, a herança maior que um pai pode deixar para um filho é o estudo. Eles diziam o estudo, né? E eu acrescento, é o conhecimento que te destaca dos demais. Até mesmo numa situação muito séria, né? E que tu seja até inimigo de alguma coisa, de alguém na situação, mas tu fores uma pessoa única que conhece e domina, tu vai ser até chamado a ajudar a resolver aquela situação. Então, assim, o conhecimento, as bibliotecas, vamos fazer trabalhos integrados com as escolas, para saber que existe uma biblioteca no município, e também os adultos saberem que existe uma biblioteca que podem ler, porque a leitura, às vezes a gente está tão estressado, a literatura te leva a um sonho que te tira daquela situação traumatizante que tu está passando por uns minutos enquanto tu leres, estás lendo, tu consegue sair daquela situação, isso aí clareia lá isso aí faz um bem para a alma, porque a arte faz bem para a alma. A arte é a música, a pintura, a escultura, a literatura, tudo que for arte. E a música, então, a música te leva lá onde, às vezes, a oração não alcança. Então, ler, apreciar as artes, cuidar do que é nosso, e se orgulhar daquilo que a gente tem. Essa seria um sonho muito grande. Né? Mas eu acho que aos pouquinhos, se cada um fizer um pouquinho... Certa vez... eu morava aqui no final dessa rua aqui, e eu gostava da minha sarjeta limpinha. Aí o que fazia? Eu mesmo ia com a enxada lá, porque eu não posso ver coisa que me incomoda, uma sujeira na minha frente, eu vou esperar que alguém que nunca vai lá arrumar. Aí eu limpava a minha sarjeta. Aí chegava o meu vizinho de verão, via a minha tão limpinha, limpava dele. Aí o outro chegava e via... Influenciava, né? Olha, a rua ficava muito bonitinha. Então, eu acho assim, não esperar que todo mundo faça nas escolas, vamos ajudar os professores,
Vamos nos interessar pelos filhos, vamos comprar em vez de... Se priva de alguma coisa e compra um livro, que isso aí ninguém vai tirar de ninguém, que é o conhecimento, é o sonho, e a gente precisa sonhar. Esse é o meu recado. Eu, escutando a professora Leda, lembro com felicidade da oportunidade que eu tive de poder fazer o meu trabalho de conclusão na faculdade sobre educação patrimonial. E eu fiz inspirado no trabalho da professora Leda. Está lá, quando assinei meu TCC para entregar, o meu TC, em letras é trabalho de curso, dediquei à professora Leda, justamente para que a gente fale sobre esta conscientização para instigar nas pessoas e despertar nelas o nosso instinto de pertencimento ao local onde a gente vive. E ouvir a professora Leda falar é, de modo inegável, sentir este sentimento de pertencimento aflorar na gente, porque ela fala de um jeito tão carinhoso que nos acolhe. E aí a gente vai pensando, vai lembrando de momentos que vivemos na cidade, vai lembrando das transformações que a gente já acompanhou na cidade, das pessoas que não estão mais aqui, que ajudaram a construir essa história. E a gente vai percebendo isso, esse nosso instinto de pertencimento e de como é bom valorizar as coisas que são nossas, sobretudo as pessoas que fazem a história acontecer. E eu fico muito feliz, professora Leda, de poder estar aqui com a senhora. E nem está mais nervosa. Não, já nem estou mais nervoso, porque a senhora nos acalma. E de dizer que muito obrigado, professora Leda, porque a senhora dedicou a sua história a contar a nossa história. A senhora, através das suas obras, através da sua pesquisa, do seu trabalho, pega os tramandaienses e os norte-litorâneos pela mão e apresenta a eles a sua identidade, apresenta a eles a sua história. E a deles. Então, não há o que dizer senão muito obrigado por tudo que a senhora faz, por hoje, por sempre e pelo que ainda virá, porque a senhora ainda tem muito para contribuir com a nossa história. Muito obrigada, Gabriel. Eu me sinto assim, cheguei até a ficar emocionada, né? Porque tudo que eu faço, eu me dou por aquilo que eu faço. E quando a gente faz por amor, eu acho que a gente atinge mais. Mas isso é uma coisa que vem de dentro da gente, não é uma coisa que eu queira, né? Isso vem. E às vezes até, eu digo assim, eu me entrego demais, às vezes até o meu marido puxa o cordãozinho. Tem que puxar, senão... Volta um pouquinho. Mundo. Professora Leda. Eu que agradeço, Gabriel, tá? Muito obrigado por tudo. Foi um momento assim muito bonito acolher vocês aqui e poder divulgar e mostrar essa medalha, que não é só minha, essa medalha é para todo o litoral norte. Tá? Esse foi o nosso Prosa e Verso especialíssimo com a professora Leda Saraiva Soares. Até o próximo.